Se você quer transformar a sua vida, você precisa de uma vez por todas parar de contar os seus projetos para as pessoas. A gente conhece, né, como o ditado popular de que as pessoas têm olho gordo, que não pode contar porque dá errado, que isso e aquilo. Mas hoje eu vou te trazer uma visão que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que vai fazer toda a diferença para quando você tiver aquela vontade de contar algo que você está planejando fazer. A grande maioria das pessoas já passou por isso, por uma situação onde você conta algum projeto, algum sonho, alguma ideia e aquilo na mesma hora parece que dá errado. E aí a gente acaba associando, né, ao olho gordo. Ai, é porque eu contei e tal pessoa ficou com inveja, ou ai, colocaram um olho gordo, por isso que deu errado e tudo mais. Mas talvez não seja o olho gordo das pessoas que esteja te atrapalhando, e sim a sua língua gorda. Porque o que acontece é que existe uma teoria na psicologia comportamental que diz o seguinte: quando você conta algum projeto seu, então, quero comprar um carro, eu vou lá e conto para alguma pessoa, automaticamente você ativa no seu cérebro a mesma sensação de prazer do que quando você realmente conclui aquele projeto, fazendo com que a sua motivação para de fato concluir aquilo diminua imperceptivelmente por você. Então não é algo consciente, mas se você chega e conta na mesma empolgação para a pessoa, o seu cérebro entende como se a recompensa já tivesse sido dada. E o nosso cérebro trabalha com recompensas. Então, como você já, entre aspas, recebeu a sua recompensa de, nesse caso, a aprovação social. Então, por exemplo, quero comprar um carro, vou lá e conto para alguém, uma amiga, um parente, ou enfim. Essa pessoa fala: nossa, que legal, que incrível, esse carro é muito legal, é meu sonho ter esse carro também, não sei o quê. Isso já te dá aquela sensação de prazer, já te dá aquela sensação de conquistei, vitória. E automaticamente, sem que você perceba, a sua motivação para levar esse projeto até o fim acaba diminuindo. E por isso, muitas vezes você não consegue fazer as coisas fluírem na sua vida. Muitas vezes não é por inveja das pessoas, e sim uma autossabotagem. Às vezes a gente tem que assumir um pouco mais das responsabilidades da nossa vida. Então, em muitos momentos, é mais fácil eu culpar o outro e falar: é porque tal pessoa colocou olho gordo, é porque tal pessoa é invejosa, do que eu mesma falar: eu fui lá, contei uma coisa que nem aconteceu ainda, tô espalhando para todo mundo e me sabotei. Além disso, outros malefícios de você contar, né, que esse, na minha opinião, é o pior de todos, mas é você simplesmente não conseguir fazer aquilo que você queria fazer em paz. Então, você lida com a pressão de ter uma pessoa, às vezes a pessoa vai te dar um palpite, alguma coisa que vai fazer você desanimar. Então, por exemplo, eu tive uma aluna recentemente que ela comentou assim: Fran, sempre que eu comento com a minha mãe que eu tô fazendo o meu projeto de marketing digital, que eu tô trabalhando no digital agora com o curso e tudo mais, e aí eu enfrento, sei lá, alguma dificuldade, ela me fala assim: larga a mão disso, é muito difícil, por que você tá continuando? E então, se ela tivesse só trabalhado em silêncio, sem contar pra ninguém, mesmo que, é uma dificuldade, queria desabafar e tudo mais, eu concordo, mas tem com quem é a pessoa certa pra você desabafar. Sua mãe vive num paralelo totalmente diferente da sua vida, não sabe nem o que está fazendo, o que está deixando de fazer, ela vai ter naturalmente o instinto de querer te proteger. Isso, mães saudáveis, né? Porque tem também casos de mães que desanimam as filhas, que não apoiam. E então, tô aqui ainda considerando um cenário positivo. Mas, naturalmente, a pessoa vai falar: nossa, tá muito difícil isso, deixa pra lá. E a palavra das outras pessoas pode sim atingir a gente, principalmente se a gente estiver num momento da vida, por exemplo, que você tá desanimada. Então, por exemplo, você já tá desanimado, já tá difícil fazer alguma coisa, você já tá assim: nossa, meu Deus, tô querendo desistir. Vem uma pessoa e fala assim: não, por que você tá fazendo isso? Larga a mão, deixa pra lá, é muito difícil. Você percebe que você vai ter que ter muito mais força de vontade pra concluir aquilo, porque principalmente agora tem outras pessoas de fora que nem sabem o que estão falando, te dando um palpite. Então, pra quem você deve contar as coisas, né? Eu fui descobrindo às duras penas que nem só dos meus projetos, tipo, quero comprar isso, quero fazer aquilo, eu nunca falo antes de se realizar, porque eu sei que eu vou me auto-sabotar se eu fizer isso. Mas, para além disso, também para evitar palpites e porque eu aprendi que a gente só conta os nossos planos, os nossos sonhos, as coisas que a gente tá vivendo até de dificuldade, então os nossos problemas, para Deus. Porque a única pessoa que pode te ajudar é Deus. Então, você pode desabafar com ele. Conta: meu Deus, tá acontecendo isso, isso e isso, eu preciso disso,
disso e disso. Você vai desabafar. Uma estratégia muito legal também é você ter um diário. Então você escreve no seu diário, você vai sentir que você colocou aquilo pra fora. Além disso, psicólogo. Então, a terapia é um ambiente muito legal que você pode ter ali esse apoio de outra pessoa que não vai te julgar e que vai entender o que você tá passando e te aconselhar. Ou até mesmo mentores. Então, igual aconteceu com essa aluna minha. Ela veio desabafar pra mim sobre esse problema com a mãe dela. E aí, o que eu falei pra ela? Isso é normal, a sua mãe quer te proteger, mas não dê ouvidos, você vai conseguir sim, porque você é capaz, você é isso, você é aquilo. Isso motivou ela. Então, quando você tem que reclamar de alguma coisa, reclama pra pessoa certa. O que adianta você ficar contando seus problemas para suas amigas? Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito clássico de coisa que a gente fica falando demais. Qualquer briga que você tem no seu relacionamento, você vai lá e conta pra uma amiga. O que essa amiga tem pra te falar que vai te ajudar tanto assim? Ela é terapeuta de casais? O casamento dela é mil maravilhas? Você tem que parar e refletir um pouquinho também se você não tá desabafando com as pessoas erradas. Tem gente que quer te dar uma crítica construtiva, a pessoa nunca construiu nada. Então, será que faz sentido você ouvir a crítica construtiva dessa pessoa? Ou será que vale a pena você ir buscar na fonte certa? Então, eu vou e falo pra quem pode resolver, pra quem já passou por isso, pra quem já superou isso, e não pra todo mundo. Até porque senão vira uma fofoca, aí daqui a pouco vira inimizade, tudo porque você não conseguiu calar sua boca. Então, o que você deve fazer é sim ter os seus projetos, ter uma meta bem clara e definida. Então, meu projeto é, por exemplo, emagrecer. Eu sei que para eu emagrecer eu tenho que ir pra academia todo dia e fazer uma dieta. Vou no nutricionista. Não conta pra ninguém. Vai, faz, fica calada. Calada começa, calada termina. No final, todo mundo vai falar: nossa, o que você fez? Meu Deus, tá maravilhosa, não sei o quê. Por quê? Porque você ficou quieta, você não ficou contando. Isso de dieta é um exemplo clássico, né? Você fala que você tá de dieta, pronto. Toda hora vem um fiscal de dieta querer falar alguma coisa. A pessoa tá pior que você, ela chega e fica assim: nossa, mas você tá comendo isso? Você não tava de dieta? Nossa, mas isso aqui tá na dieta? E aí você fica assim: meu Deus do céu, não é possível que eu tô tendo que aguentar uma humilhação dessa só porque eu mesmo fui lá e falei que eu podia só ter ficado quieta. O ideal é que, se você quiser mesmo compartilhar com alguém e ter um grupo, às vezes até de apoio, é você se juntar com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Então, nesse caso, você quer emagrecer? Fala com as pessoas da academia, fala com as pessoas que estão na mesma pegada que você, um grupo, às vezes, de amigas daquele ambiente específico, ou, por exemplo, algo muito legal que eu tenho com as minhas amigas, só que você tem que ter muita confiança, e é raro você ter tanta confiança assim em alguém, que é fazer um mastermind. Um mastermind nada mais é do que um grupo pequeno de pessoas que se reúnem para resolver um problema. Então, por exemplo, eu estou com um problema que eu não consigo emagrecer. Eu vou lá, trago o meu problema, cada uma dá uma solução sem julgar, sem virar fofoca depois. Eu tenho isso com duas amigas minhas e a gente se reunia, né, toda quinta-feira. Hoje em dia tá um pouco mais difícil se reunir toda quinta, mas a ideia é a gente se reunir toda quinta-feira e trazer, cada uma traz o seu problema e as outras vão dar uma solução para aquele problema. E eu já consegui resolver problemas muito específicos da minha vida só porque eu compartilhei com as pessoas certas. Então, sim, existe o grupo certo que você pode compartilhar, mas infelizmente não é fácil de achar. Então, você vai ter que trabalhar em cima disso. Tem que ser uma amizade que você realmente confia muito, que você sabe que não vai te passar para trás ou fofocar de você nas costas. Se você tiver qualquer desconfiança de que essa pessoa vai fofocar, é melhor não falar nada. Como que eu sei se a pessoa vai fofocar ou se ela não vai? Se ela traz coisas de outras pessoas para você, isso é um indício fortíssimo de que ela é uma pessoa fofoqueira, de que ela vai levar as suas coisas para outra pessoa também. Por quê? Porque quem fala de um fala de todos. Então, se a pessoa é fofoqueira, ela vai ser fofoqueira com você também e ela vai falar de você para outro também. Eu não gosto de contar nem as coisas ruins, nem as coisas boas. As coisas boas, os projetos, então uma coisa boa que eu quero fazer e que eu ainda não fiz, eu vou me desanimar para fazer por causa do que eu expliquei no começo. As coisas boas que já aconteceram, então, comprei um apartamento. Se você fica contando, pode gerar inveja também, então é melhor ficar quieta. E as coisas ruins, se a pessoa não vai agregar em nada, eu só vou ficar desabafando como se ela fosse uma psicóloga, quando na verdade ela não é, eu também não conto. Ou seja, quando você se reunir com outras pessoas, procure falar de ideias e não da sua vida. Até porque tem gente que você compartilha a sua vida inteira com a pessoa e a pessoa não fala nada, ela só fica recebendo. Depois ela pega aquilo que você mesmo falou e usa contra você ou conta para outra pessoa, então não compensa. Quando você se reunir, procure falar de coisas que você
sabe, ideias, livros, filmes, músicas, piadas, qualquer coisa, como diz o meu pai, amenidades. Ou seja, nada que seja relacionado à sua vida pessoal, às suas conquistas, os seus problemas, e sim aquilo que vai agregar de alguma forma, porque é melhor ficar calada do que ficar falando demais e acabar se estrepando lá na frente. E esse foi o tema de hoje, aprenda a crescer em silêncio. Eu te espero aqui no canal toda semana com conteúdo novo. Se inscreve para não perder e até o próximo vídeo. Tchau!